Capítulo 20. Homem e Mulher. Para completar estas considerações sobre a vida tradicional, referiremos brevemente o mundo do sexo. Também neste campo existem correspondências, na concepção tradicional, entre a realidade e símbolos, entre ações e ritos. Correspondências estas a que vamos buscar os princípios necessários para compreender os sexos e definir as relações em todas as civilizações normais que se devem estabelecer entre homem e mulher. Segundo o simbolismo tradicional, o princípio sobrenatural foi concebido como macho e como fêmea, o da natureza e do devir. Em termos helénicos, é masculino o que é, em si mesmo, completo e suficiente. É feminina a diade, princípio do diferente e do outro, e portanto do desejo e do movimento. Em termos hindus, Shamkhya, é masculino o espírito impassível, Purusha, e feminina a Prakriti, matriz ativa de toda a forma condicionada. A tradição extremo-oriental exprime conceitos equivalentes na dualidade cósmica do Yin e do Yin. E é por isso que o Yang, princípio masculino, se encontra associado à virtude do céu, e o Yin, princípio feminino, à da terra. Considerados em si mesmo, os dois princípios encontram-se em oposição, mas da ordem da formação criativa triunfal, que, como já repetimos várias vezes, é a alma do mundo tradicional e que veremos desenvolver-se também historicamente, em relação ao conflito entre diferentes raças e diferentes civilizações, transformam-se em elementos de uma síntese em que cada um dos dois princípios, mantém, uma forma distinta. Não é este o lugar oportuno para mostrar que, por detrás das variadas figurações do mito da queda, se oculta frequentemente a ideia de que o princípio masculino se identifica e se perde no feminino, a ponto de adaptar o modo de ser deste. De qualquer modo, quando isto acontecer, quando o que, por natureza, é princípio em si, ao abrir-se às forças do desejo, sucumbe à lei do que não tem em si mesmo o seu próprio princípio. É bem de uma queda que temos de falar. E é precisamente nisto, no plano da realidade humana, que assenta a atitude de desconfiança demonstrada por várias tradições em relação à mulher, frequentemente considerada como um princípio de pecado, de impureza e de maldade, como uma tentação e um perigo para quem se virar para o sobrenatural. Todavia, à queda pode-se opor outra possibilidade, e da relação justa. Esta estabelece quando o princípio feminino, cuja natureza consiste em estar em relação com o que é outro, se orienta não para o que volta a escapar, mas para uma firmeza masculina. Então existe um limite. A estabilidade é compartilhada, a ponto de transfigurar intimamente todas as possibilidades femininas. Encontramos assim perante uma síntese, no sentido positivo do termo. Portanto, é necessária uma conversão do princípio feminino que o leva a existir apenas para o princípio oposto. E é preciso, sobretudo, que este permaneça absoluta integralmente como tal. Então, em símbolos metafísicos, a mulher torna-se a esposa, que é também a potência, a força instrumental geradora que recebe do macho imóvel o primeiro princípio do movimento e da forma, conforme a doutrina já exposta da Sakti, que também se pode encontrar, embora explicitada de maneira diferente, no aristotelismo e no neoplatonismo. E fizemos igualmente alusão às figurações simbólicas tântrico-tibetanas, bastante significativas a este respeito, em que o macho, portador do cetro, é imóvel, frio e feito de luz, enquanto a Sakti, que o envolve e o tem por eixo, tem por substância imóveis. Estes diversos significados, que já indicamos várias vezes, sob esta forma específica, servem de base à norma tradicional sobre os sexos no plano concreto. É uma norma que obedece ao próprio princípio do regime das castas e que por isso remonta aos dois fundamentos do Dharma e do Bhakti, ou Fides, a natureza própria e a devoção ativa. Se o nascimento não é um acaso, também não será por acaso, em particular, que cada um se vê a si próprio despertar num corpo de homem ou de mulher.
Também aqui a diferença física é concebida como uma correspondência a uma diferença espiritual. Por isso, é-se um homem ou mulher fisicamente, só porque se o é também transcendentalmente. E a característica do sexo, longe de ser uma coisa irrelevante em relação ao espírito, é um sinal indicador de uma via de um dharma distinto. Sabe-se que a vontade de ordem e de forma constitui a base de toda a civilização tradicional. Que a lei tradicional não impele para o não qualificado, para o igual e o indefinido, para aquilo em que as várias partes do todo se tornam promíscua ou atomicamente semelhantes, mas requer, pelo contrário, que essas partes sejam elas mesmas que exprimam cada vez com maior perfeição a sua natureza própria. Assim, no que se refere mais particularmente aos sexos, o homem e a mulher apresentam-se como dois tipos, e quem nasce homem tem de se realizar como homem, e quem nasce mulher tem de fazê-lo como mulher, totalmente superando todas as misturas e promiscuidades. E mesmo no que respeita à direção sobrenatural, o homem e a mulher devem ter, cada um, a sua própria via, que não pode ser modificada sem se incorrer num modo de ser contraditório e inorgânico. O modo de ser que corresponde eminentemente ao homem que já foi examinado, e também falamos sobre as duas formas principais de aproximação ao valor do ser em si, ação e contemplação, o guerreiro, o herói e o asceta, são, portanto, os dois tipos fundamentais da virilidade pura. Em simetria com eles, também existem dois para a natureza feminina. A mulher realiza-se a si própria enquanto tal e leva-se ao mesmo nível que o homem como guerreiro e como asceta na medida em que é amante e na medida em que é mãe. Produtos da bipartição de uma mesma estirpe ideal, tal como há um heroísmo ativo, também há um heroísmo negativo. Há o heroísmo da afirmação absoluta e há o da devoção absoluta. E pode um ser tão luminoso e tão frutuoso como o outro no plano da superação e da libertação, quando for vivido com pureza, num espírito de oferta sacrificial. É precisamente esta diferenciação na estirpe heroica que determina o caráter distintivo das vias de realização para o homem e para a mulher enquanto tipos. Ao gesto do guerreiro e do asceta, que por uma via da ação pura e o outro por meio do puro desapego, se afirmam numa vida que está para além da vida. Na mulher, corresponde o gesto de se dar toda a um outro ser, de ser toda para outro ser, quer seja ele o homem amado, tipo da amante, mulher afrodítica, quer seja o filho, tipo da mãe, mulher demétrica. E de nesse gesto encontrar o sentido da sua própria vida, a sua alegria e a sua justificação. Não é outra a Bhakti, ou Fides, que constitui a via normal e natural de participação para a mulher tradicional, no campo da forma e até mesmo quando ela for absoluta e supra-individualmente vivida. Para além da forma, realizar-se de maneira cada vez mais decidida, segundo estas duas direções distintas e inconfundíveis, reduzindo na mulher tudo o que é homem e no homem tudo o que é mulher, tendendo para o homem absoluto e para a mulher absoluta, eis a lei tradicional dos sexos, conforme os vários planos de vida. Assim, tradicionalmente, era apenas de maneira mediata, através das suas relações com o outro, com o homem, que a mulher podia entrar na ordem hierárquica sagrada. Na Índia, as mulheres, mesmo de casta superior, não tinham iniciação própria. Não pertenciam à comunidade sagrada dos nobres, Arya, senão pela via paterna, antes do casamento, e depois pela via do marido, que era também o chefe místico da família. Na Hélade dórica, a mulher, em toda a sua vida, não tinha um único direito seu. À idade de casar, o seu chefe era o pai. Em Roma, em conformidade com uma espiritualidade de tipo análogo, a mulher, longe de ser a igual do homem, era juridicamente assimilada a uma filha do seu marido, filia loco, e a uma irmã dos seus próprios filhos, sororis loco. A rapariga estava sob a potesta do pai, chefe e sacerdote da sua gênese. Depois de casar, no matrimónio comum ficava, segundo uma rude expressão, in manum viri. Estas instituições tradicionais de dependência da mulher também se encontram por toda a parte e não significavam injustiça e prepotência, como os livres espíritos modernos pretendem fazer crer,
mas serviam para definir os limites e o lugar natural da única via espiritual, conforme à pura natureza feminina. Aqui pode-se mencionar, igualmente, a este propósito, certas concepções antigas em que se encontra uma expressão diferente, precisamente do tipo puro da mulher tradicional, capaz de uma oferta que está no limite entre o que é humano e o que é mais que humano. Depois de termos recordado a tradição azteca ou nahua, segundo a qual só as mães mortas no parto participam do privilégio da imortalidade celeste, próprio da aristocracia guerreira, porque se via nisso um sacrifício comparável ao do guerreiro que tomba no campo da batalha, podemos mencionar, a título de exemplo, o tipo da mulher hindu, mulher até nas suas fibras mais íntimas, até às possibilidades extremas da sensualidade, mas, no entanto, vivendo numa fidez invisível e votiva, por cuja força a oferta que já se manifestava na devoção erótica do corpo, da pessoa e da vontade, culminava na outra, bastante diferente e muito para além dos sentidos, pela qual a esposa perdia a vida nas chamas da pira funerária ariana para seguir no além o homem a quem se tinha dado. Este sacrifício tradicional, pura barbárie, aos olhos dos europeus e dos europeizados, em que a viúva ardia com o corpo do marido morto, chama-se sati em sânscrito, da raiz as e do radical sat, ser, de que provém também satya, o verdadeiro, e significava também dom, fidelidade, amor. Este sacrifício, portanto, era concebido como o culminar supremo da relação entre dois seres de sexo diferente, a relação no plano absoluto, ou seja, no plano da verdade e do supra-humano. Aqui, o homem eleva-se à altura de um apoio para uma bhakti libertadora e o amor torna-se uma via e uma porta. Com efeito, dizia-se no ensinamento tradicional que a mulher que seguia o marido na pira funerária alcançava o céu. Ela transmutava-se na própria substância do marido. Participava nessa transfiguração através do fogo, do corpo de carne, num corpo divino de luz, de que uma cremação ritual do cadáver era o símbolo nas civilizações arianas. Era com um espírito análogo que as mulheres germânicas renunciavam frequentemente à vida quando o marido ou o amante tombavam na guerra. Já indicamos que a essência da Bhakti, em geral, é a indiferença pelo objeto ou a matéria da ação, quer dizer, o ato puro, a disposição pura. Isto pode ajudar a compreender como é que numa civilização tradicional como a hindu, o sacrifício ritual da viúva, sati, podia ter um valor institucional. Na verdade, quando uma mulher se dá e se sacrifica só por um vínculo de paixão humana mais forte e correspondido com outro ser, permanece ainda no âmbito de simples factos privados, românticos e sentimentais. É apenas quando a devoção se pode manter e desenvolver sem qualquer apoio que participa de um valor transcendente. No Islão, na instituição do harém, encontraram a sua expressão significados semelhantes. Na Europa cristã, para uma mulher renunciar à vida exterior e se retirar para a clausura, é necessária a ideia de Deus, e além disso, este facto nunca passou de uma exceção. No Islão, bastava um homem, e a clausura do harém era uma coisa natural que nenhuma mulher bem-nascida pensava discutir, nem a que pretendia renunciar. Parecia natural que uma mulher concentrasse toda a sua própria vida num homem que se amava de uma maneira tão ampla e desindividualizada que se admitia também que também outras mulheres participassem do mesmo sentimento e se unissem a ele pelo mesmo vínculo e pela mesma devoção. É precisamente isto que torna evidente o caráter de pureza, considerado como essencial para a vida, para a via de que estamos a falar. O amor que impõe condições e que exige em troca o amor e a devoção do homem é de ordem inferior. Por outro lado, um homem puramente homem só poderia conhecer o amor neste sentido, feminizando-se e por isso decaindo precisamente daquela suficiência interior graças à qual a mulher pode encontrar nele um apoio, algo que exalte o seu impulso de se dar. No mito, Shiva, concebido como o grande asceta das alturas, com um simples olhar reduz a cinzas Kama, o deus do amor, quando este tentou despertar nele a paixão pela sua esposa Parvati. Igualmente,
Existe um significado profundo na lenda acerca do Kalki Avatara, em que se fala de uma mulher que não podia ser possuída por ninguém, porque os homens que a desejavam e que eram atraídos por ela, por isso mesmo ficavam transformados em mulher. Quanto à mulher, existia nela realmente grandeza, quando se trata de um dar-se sem exigir contrapartida, de uma chama que se alimenta de si própria, de um amor tanto maior quanto mais o objeto desse amor não se liga, não desce, cria distâncias, quanto mais ele for o senhor, em vez de ser simplesmente o marido ou o amante. Ora bem, no espírito do harém havia muito disto. A superação do ciúme e, portanto, do egoísmo passional e da ideia de posse por parte da mulher, à qual se exigia, porém, a devoção claustral, desde quando despertava para a vida em rapariga até ao declínio, e a fidelidade a um homem que podia ter à sua volta outras mulheres e possuí-la todas sem ceder a nenhuma. É precisamente neste aspecto inumano que existia o ascético, pode-se quase dizer o sagrado. Nesta maneira de se transformar aparentemente em coisa, arde numa verdadeira posse, uma possessão, uma superação e também uma libertação, visto que perante uma fides tão incondicional, o homem no seu aspecto humano não é mais que um meio e já se despertam possibilidades num plano que deixa de ser terrestre. Tal como a regra do harém imitava a dos conventos, igualmente a lei islâmica situava a mulher, de acordo com as possibilidades da sua natureza, não excluindo, mas sim englobando, ou melhor, exasperando a própria via dos sentidos, no mesmo plano da ascese monacal. De resto, em menor grau, é uma atitude análoga da mulher que se deve considerar como o pressuposto natural nas civilizações em que a instituição do concubinato teve um caráter à sua maneira regular e foi legalmente reconhecido como um complemento do casamento monogâmico. Assim aconteceu na Grécia, em Roma e noutros lugares. O exclusivismo sexual encontrava-se aí igualmente superado. Naturalmente aqui não temos em vista aquilo a que materialmente se reduziram frequentemente os haréns e as outras instituições análogas. Temos em vista aquilo a que correspondem na pura linha tradicional e por isso a possibilidade superior sempre suscetível de se realizar, em princípio, através das instituições deste género. É a missão da tradição, repetimos-lo, escavar leitos sólidos para as torrentes caóticas da vida correrem na direção certa. São livres aqueles que, assumindo esta direção tradicional, não a sentem como sendo imposta, mas nela se desenvolvem espontaneamente, reconhecendo-se nela, a ponto de realizarem, como que por meio de um movimento interior, a possibilidade mais elevada, tradicional, da sua natureza. Os outros, os que seguem materialmente as instituições, obedecendo-lhes, mas sem as compreender e viver, são os amparados. Embora privada de luz, a sua obediência leva-os virtualmente para além dos limites da sua individualidade, coloca-os na mesma direção que os primeiros. Mas para os que não seguem, nem no espírito nem na forma, o leito tradicional, nada mais resta senão o caos. São os perdidos, os caídos. É este o caso dos modernos, mesmo no que se refere à mulher. Na verdade, não era possível que um mundo que superou as castas, restituindo, para nos exprimirmos na gíria jacobina, a cada ser humano a sua dignidade e os seus direitos, pudesse conservar um sentido qualquer das justas relações entre os dois sexos. A emancipação da mulher tinha fatalmente de seguir à do servo e à glorificação do sem classe e do sem tradição, ou seja, do pária. Numa sociedade que já não compreende bem nem o asceta nem o guerreiro, numa sociedade em que as mãos dos últimos aristocratas parecem ser feitas mais para as raquetas de ténis ou para os shakers dos cocktails que para as espadas ou para os cetros, numa sociedade em que o tipo de homem viril, quando não se identifica à larva insossa do intelectual e do professor, ao fantoche narcisista do artista ou à maquineta ocupada e porca do banqueiro ou do politiqueiro, é representado pelo pugilista ou pelo astro do cinema. Nesta sociedade, era natural que até a mulher se erguesse a reivindicar também para si uma personalidade e uma liberdade precisamente no sentido anarquista e individualista dos tempos atuais. E enquanto a ética tradicional requeria do homem e da mulher que fossem cada vez mais eles mesmos, que exprimissem com sinais cada vez mais definidos o que faz dele um homem e dela uma mulher, eis que a nova civilização traz a tendência para o nivelamento, para o informe,
para um estádio que, na realidade, não está para além, mas sim aquém da individualização e da diferença dos sexos. E tomou-se uma abdicação por uma conquista. Ao cabo de séculos de escravidão, a mulher quis, pois, ser livre, ser ela própria. Mas o feminismo não soube conceber para a mulher uma personalidade que não fosse uma imitação da masculina, de maneira que as suas reivindicações ocultam uma desconfiança fundamental da mulher nova em relação a si mesmo. A impotência desta para ser o que é e a contar pelo que ela é, como mulher e não como homem. Devido a esta fatal incompreensão, a mulher moderna experimentou o sentido de uma inferioridade absolutamente imaginária por ser apenas mulher e sente quase como ofensa o ser tratada só como mulher. Foi esta a origem de uma falsa vocação frustrada. E é precisamente por isso que a mulher quis tirar uma desfolga, reivindicar a sua dignidade, mostrar o seu valor, passando a medir-se com o homem. Todavia, não se tratava de maneira nenhuma do homem verdadeiro, mas sim do homem construção, do homem fantoche de uma civilização standardizada, racionalizada, não implicando quase mais nada de diferenciado e qualitativo. Numa civilização como esta, evidentemente, já não se pode tratar de um privilégio legítimo qualquer, e as mulheres, incapazes de reconhecer a sua vocação natural e de defendê-la, a não ser pelo plano mais baixo, pois nenhuma mulher sexualmente feliz sentiu alguma vez a necessidade de imitar e de invejar o homem, conseguiram facilmente demonstrar que também elas possuíam virtualmente as faculdades e as habilitações, materiais e intelectuais, que se encontram no outro sexo e que, em geral, se exigem e se apreciam numa sociedade de tipo moderno. O homem, de resto, deixou andar as coisas como um verdadeiro irresponsável e até ajudou e impeliu a mulher para as ruas, para os escritórios, para as escolas, para as fábricas e para todas as encruzilhadas contaminantes da sociedade e da cultura modernas. Foi assim que se deu o último empurrão nivelador. E onde quer que a imasculação espiritual do homem moderno materializado não restaurou tacitamente a primazia própria das antigas comunidades ginecocráticas, da mulher hétera, árbitra, de homens embrutecidos pelos sentidos e a trabalhar para ela, o resultado foi a degenerescência do tipo feminino, até quase às características somáticas, a atrofia das suas possibilidades naturais, a sufocação da sua interioridade específica. Daí o garçon e a rapariga oca, vã, incapaz de qualquer impulso para além dela mesma, incapaz, por fim, da própria sensualidade e pecaminosidade, visto que para a mulher moderna as possibilidades do próprio amor físico frequentemente já não oferecem tanto interesse como o culto narcisista do seu próprio corpo, o mostrar-se vestida, ou menos vestida possível, como o treino físico, a dança, o desporto, o dinheiro e assim por diante. A Europa já conhecia pouquíssimo da pureza da oferta e da fidelidade que tudo dá e nada exige, de um amor suficientemente forte para não ter necessidade de exclusivismos. Para além de uma fidelidade puramente conformista e burguesa, o amor que a Europa tinha escolhido é o que não tolera ao amado o não amar. Ora bem, quando a mulher, para se lhe consagrar, pretende que um homem lhe pertença com a alma e com o corpo, ela já não só humanizou e empobreceu a sua oferta, como também e sobretudo começou a trair a pura essência da feminilidade para tomar de empréstimo, também sob este ponto de vista, uma maneira de ser própria da natureza masculina e da mais baixa, a posse, o direito sobre o outro e o orgulho do eu. Então seguiu-se tudo o resto e, como em todas as quedas, segundo uma lei de movimento acelerado. No momento seguinte, devido ao aumento do seu egocentrismo, já não serão sequer os homens a interessar-se-lhe, mas só o que eles lhes poderão dar para o seu prazer ou vaidade. Como epílogo, surgem formas de corrupção que são acompanhadas da maior superficialidade, ou então uma vida prática e exteriorizada de tipo masculino, que desnatura a mulher e a lança para o próprio fosso masculino do trabalho, do lucro, da atividade prática paroxista e inclusivamente da política. São estes os resultados da emancipação ocidental, que de resto se encontra em vias de contaminar todo o mundo com maior rapidez que uma peste. A mulher tradicional, a mulher absoluta, ao dar-se, ao não viver para si, ao querer ser toda para outro ser com simplicidade e pureza, realizava-se, pertencia-se a si mesmo, tinha um heroísmo muito seu e, no fundo, tornava-se superior ao homem comum. A mulher moderna, ao querer ser por si mesma, destruiu-se.
a tão aspirada personalidade está a tirar toda a personalidade. E é fácil prever o que irão tornar-se, nestas condições, as relações entre os dois sexos, mesmo do ponto de vista material. Aqui, tal como no magnetismo, quanto mais forte for a polaridade, quanto mais o homem for realmente homem e a mulher realmente mulher, mais viva e alta será a centelha criadora, que pode existir, em contrapartida, entre estes seres mistos, privados de qualquer relação com as forças da sua natureza mais profunda. Entre estes seres, em que o sexo começa e acaba num simples plano fisiológico, supondo mesmo que não se tenham manifestado inclinações anormais de terceiro sexo. Entre estes seres, que nas suas almas não são nem homem nem mulher, ou então mulher o homem e homem a mulher, e gabam-se como sendo um além-sexo, o que afinal não passa de um aquém-sexo. Todas as relações já não poderão ser mais que um caráter equívoco e frouxo, promiscuidades de pseudo-camaradagem, mórbidas simpatias intelectuais, banalidades do novo realismo comunista, ou então sofrerão de complexos neuróticos e de todos os outros sobre os quais Freud edificou uma ciência, que é um verdadeiro sinal dos tempos. O mundo da mulher emancipada não engloba outras possibilidades e as vanguardas deste mundo, a Rússia e a América do Norte, já estão presentes para fornecer a este respeito testemunhos particularmente significativos, sem falar do fenómeno do terceiro sexo. Pois bem, tudo isto não pode deixar de ter repercussões numa ordem de coisas cuja envergadura ultrapassem muito aquilo de que, na sua superficialidade, os modernos poderão suspeitar.